Ryan, 19 anos, atacante que hoje joga lá no Bournemouth, foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra a França e contra a Croácia. E nesse momento tem gente pensando, será que o Ryan é só hype? Ou realmente ele tem futebol para disputar a Copa do Mundo de 2026? Neste vídeo aqui a gente vai ver quem é o Ryan e o que ele pode fazer pela seleção. E qual a possibilidade de ele ir para a Copa e com quem ele concorre na disputa pela vaga na convocação final. O Ryan é mais uma jovem revelação que promete ser um dos mais badalados jogadores em um futuro muito próximo. Ele, que em agosto de 2026 completa 20 anos de idade, foi revelado nas categorias de base do Vasco. Desde então, muito cedo, ele já chamava a atenção pela velocidade, pela finalização e também pela frieza na frente do gol. E em 2022, ainda com apenas 15 anos de idade, já era um monstro nas categorias de base lá do Vasco. Pelo Sub-17, ele entrou 34 vezes em campo, marcou 29 gols, deu 5 assistências, o que dá mais ou menos uma média de 1 gol a cada jogo, uma média absurda. E não é só golzinho amistoso base não, meu amigo. Era jogo de campeonato, jogos decisivos e o Ryan simplesmente não se escondia. Uma de suas principais características é a finalização certeira, além de dar assistências inteligentes e fazer com que a jogada tenha cadência. É por isso que o Barcelona começou a observá-lo com mais atenção. E aí o futebol, onde o talento mirim é raro, ver um atacante de 15 anos fazer números assim chamou a atenção do olheiro logo de primeira lá do Barcelona. E se um menino de 15 anos já estava fazendo isso pelo Vasco, o que ele seria capaz de fazer 2 anos depois, já no profissional? E depois ainda mais na Premier League e na seleção. Se você também ficou com essa dúvida, então não esquenta a cabeça que você não está sozinho nessa dúvida. Mas guarda essa informação que já a gente fala disso, porque em 2023 ele estreou no time profissional do Vasco, entrando no segundo tempo contra o Audax. E se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo clube no século XXI. E ele já foi campeão do Campeonato Carioca Sub-17 também, marcando gol na final, inclusive contra o Flamengo, cara. E se consolidou como um dos principais nomes da geração vascaína. E no futebol altamente competitivo de hoje não basta ter qualidade técnica, é preciso ter comprometimento, mentalidade forte, porque quanto mais você avança na carreira, mais fortes ficam as cobranças. Isso não é segredo para ninguém, principalmente para jogador de alto desempenho que figura no futebol mundial. Cara, em 2025, o Ryan se transforma num dos principais nomes do Vasco. Veja só, em 57 jogos ele marcou 20 gols e deu uma assistência, ficando só atrás do Verratti na artilharia do clube naquele ano. Mas, como nem tudo são flores, né, meu amigo? Houve momentos bem intensos, enquanto ele estava no Vasco, onde torcedores fizeram cobranças pesadas na frente do CT. Você é o mais frouxo desse elenco, sabe por quê? Tu tem 17 você não corre, anos, mano. Tu tem 17 Flamengo anos, que mano. pegou a bola na ponta, Você joga desde a base, mano. Você joga desde a base. Você conhece isso aqui, irmão. Isso é uma vergonha, mano. Eles tomaram de 6, porra. Você não marca ninguém. Você Porra, fica lá na tomaram frente de 6, parado. cadê o tesão Você pra não jogar correu. na Você vida, não correu em pô? nenhum Nem momento, aquele mano. time do 4x4 É uma era pior do vergonha, que irmão. esse. É uma vergonha, Porra, irmão. vamos Tu tem voltar, 17 cara. anos essa camisa, mano. Caralho, você vai, porra. Mas, no final de tudo, ele deu a volta por cima. E mesmo assim, ele continuou aparecendo no ataque, finalizando, correndo e assumindo a responsabilidade. O problema é que o Ryan sozinho não conseguiria salvar o time que passava por um momento de instabilidade financeira e também instabilidade institucional, com mudanças na diretoria, pressão externa e cobrança redobrada em qualquer resultado que tivesse. Em meio a tudo isso, o Ryan precisava se adaptar muito rápido, entender o que o técnico queria, manter rendimento mesmo com a fase ruim do time e ainda lidar com a expectativa de um clube que via nele talvez o próximo grande atacante do Vasco. Apesar disso tudo, ele não se rendeu. Seguiu marcando gols importantes, principalmente na Copa do Brasil, onde foi um dos líderes de gols do clube, com 5 gols, ajudando o Vasco a chegar até a final da competição. No fim, a torcida que um dia cobrou tanto acabou elegendo o Ryan como o melhor jogador do clube na temporada, mostrando que, sim, ele conseguiu transformar a pressão em respeito. E se o Ryan conseguiu se firmar no Vasco em meio a tanta pressão, instabilidade e também expectativa alta, será que ele tem o mesmo fôlego para enfrentar um destino ainda maior? A Premier League, por exemplo, a seleção brasileira, por exemplo,
e até uma possível estreia em uma Copa do Mundo em 2026? O que você acha, hein? Porque agora a gente vai acompanhar a mudança mais radical da carreira dele, de São Januário para o Bournemouth, das arquibancadas do Rio de Janeiro para os gramados da Inglaterra, e do jogador de um clube brasileiro para integrante de um elenco da seleção brasileira, meu amigo. Em janeiro de 2026, Ryan foi para o Bournemouth e na Premier League ele já apareceu em 8 jogos, sendo 7 como titular e fez 2 gols, deu uma assistência logo de cara. Isso mostra que o clube não tá deixando ele no banco de reserva, tá colocando ele para jogar. E isso é muito bom, né? Um dado que vale muito a pena a gente lembrar aqui é que ele foi o terceiro jogador de sub-19 da história da Premier League capaz de participar de gol em seus primeiros jogos, mano. E outros 2 que fizeram isso também foi o Kane e o Anthony Martial, 2 nomes que depois viraram referência no futebol europeu. A estreia do Ryan foi contra o Wolverhampton, isso lá no campeonato inglês. Ele entrou aos 70 minutos do segundo tempo e com poucos minutos em campo, ele já deu logo uma assistência. Cara, o cara é brabo, mano. E na semana seguinte, como titular, marcou o gol contra o Aston Villa e depois voltou a marcar um gol de cabeça na vitória sobre o Everton. Beleza, mas o que isso mostra? Bom, na prática, Ryan está respondendo à pressão do campeonato inglês, se adaptando rápido a um estilo de jogo muito mais físico, com linhas de marcação mais altas e contra-ataques mais rápidos. E tudo isso, é claro, traz visibilidade para o Ryan. E no caso dele, essa visibilidade levou à convocação para os amistosos da seleção. Bom, o fato é que apesar da convocação, o Ryan só entrou no jogo contra a Croácia faltando 15 minutos para o final da partida. Com isso, ele acabou não conseguindo mostrar todo o seu futebol, todo o potencial que a gente já comentou até agora. Mas quem também entrou no segundo tempo, vamos abrir um parênteses aqui, e acabou mudando totalmente a partida foi o Endrick, mano. Mas a gente fala disso em outro vídeo. De qualquer forma, o Ancelotti falou que vê no Ryan um jogador com potencial, que ainda é muito jovem, mas que está se destacando lá na Premier League. Ryan é um jogador potente, ordinário, tem qualidade, tem boa atitude no campo, se apresentou muito bem na liga difícil como é a Premier League, é jovem. Eu acho que, por certo, ele tem futuro no equipo nacional. Não sei se para a próxima Copa do Mundo, mas por lo que ele está fazendo, merece para a comissão técnica estar aqui. E com certeza está, o mundo está vendo isso. Porém, uma coisa é a convocação para os amistosos e outra coisa é a convocação final para a Copa. Então, vamos ver agora os pontos fortes e os pontos onde há risco em levar ele para a Copa. Então, para falar de tudo isso, vamos começar pelos pontos fortes primeiro. Ryan já mostrou que marca gols em diferentes níveis, no Sub-17, no elenco profissional do Vasco, na Copa do Brasil e agora também na Premier League. Então, o que impediria ele de marcar gol numa Copa do Mundo, por exemplo? Responde aí, coloca nos comentários o que você acha. Mas só para ter uma ideia, ele tem 25 gols marcados pelos Vasco e na Premier League. Em pouco tempo, ele já participou diretamente de gols logo nos primeiros jogos, entrando em um curto espaço de tempo. Isso mostra que ele não demora para entrar no ritmo e ganhar a cadência do jogo. A forma como ele se adaptou ao jogo físico inglês indica que ele não vai travar se chegar a um Mundial, já que o nível de intensidade ali é bem parecido com o que se vê em grandes torneios. Premier League, Copa do Mundo. Agora, vamos aos pontos de atenção, onde pode haver algum risco em levar ele. Ele ainda é muito jovem, tem só 19 anos, e a Copa do Mundo é um ambiente de uma pressão muito gigante. E outra, a posição em que o Ryan pode jogar, tem outros jogadores que têm apresentado bom futebol nas últimas convocações, e que por isso podem ganhar a vaga nas próximas convocações, como é o caso, por exemplo, do Estevão ou do Luiz Henrique. E o que se conclui de tudo isso é que, técnica e taticamente, o Ryan é um caso real de potencial para a Copa do Mundo de 2026. Se mantiver esse nível, não se lesionar
e continuar sendo titular em um time de Premier League, ele pode entrar como, por exemplo, um reserva de luxo jogando a Copa de 2026. E até ganhar mais espaço se houver desgaste ou, por exemplo, uma baixa de algum jogador. Tudo é possível, a gente sabe disso. A grande dúvida não é se ele tem talento, porque isso já está muito claro. A pergunta é se ele terá maturidade física e também emocional para disputar uma Copa do Mundo. E se o Ancelotti também vai ter coragem de usar um cara de 19 anos em jogos de decisão. Mas, de qualquer forma, se o Ancelotti levar ele para a Copa, que tipo de jogador ele terá à disposição? É isso que a gente vai ver agora. Uma característica importante é a velocidade, e isso ele tem, além do drible com objetividade, e aquele drible que é para frente, que em uma competição de alto nível como é a Copa do Mundo pode ajudar muito. Ele é um jogador que gosta também de correr por trás da zaga e ele usa a velocidade para abrir espaço e não esquece de voltar para ajudar na marcação, o que é muito valorizado pelos técnicos modernos. No fim das contas, meus amigos, o Ryan é um dos poucos nomes reais da nova geração do futebol brasileiro que já está jogando em alto nível, tanto no Brasil quanto na Europa. Ele tem todas as credenciais técnicas para sonhar com a Copa de 2026. Mas ainda precisa mostrar regularidade por mais tempo, sobreviver às lesões e manter esse nível na Premier League. Se essa trajetória continuar no mesmo caminho, não é exagero dizer que em 2026 ele pode aparecer muito mais do que alguns acham hoje. Não só na lista, mas dentro de campo, fazendo a diferença nas horas decisivas. Me diz aí, se você também acha que o Ryan merece ser convocado para a Copa de 2026. E já se inscreve no canal para ver mais histórias como essa. E se você gostou, deixa o like e assista a esse outro vídeo aqui, que acho que você pode gostar. No mais, um grande abraço. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E eu te vejo na próxima. Valeu!